é que tá isso aí, Ale? Verdade, Dalk. Tô aqui apurando, enquanto toco o programa, né? Tava aqui apurando com algumas fontes. O Globo Esporte acabou de confirmar, cravou o Felipão no Atlético Mineiro. Informação que nós temos aqui agora. O interesse do Galo é muito grande, a negociação tá avançada, só que o Felipão ainda pesa, porque seria uma mudança grande de planejamento e de vida hoje, né? O Felipão voltar a treinar um time, ele já havia declarado que não seria mais técnico de futebol quando aceitou o cargo de diretor técnico do Atlético no ano passado. Só que a negociação com o Galo está muito quente. O Galo chegou com uma proposta financeira muito boa, já perto do que o Felipão recebe no Atlético, e parece que vai dar negócio, viu, Dalk? O Felipão ainda tem essa questão de ver como vai ficar a vida, porque teria que se mudar para Belo Horizonte, mas pelo que eu apurei aqui, Felipão deve ser sim o novo técnico do Atlético Mineiro para a sequência da temporada, e aí deixando o cargo de diretor técnico. E aí como é que fica, né, a situação de Paulo Turra, por exemplo? A gente está atrás aqui das informações. Paulo Turra é o técnico do Atlético, né, não é ligado mais à comissão técnica do Filipão. Por enquanto segue tudo normal no Furacão, só que tem uma questão forte de bastidor envolvida nisso, Dalk, porque o Paulo Turra tem já uma parcela da diretoria do Atlético que gostaria de ver o Paulo Turra ser demitido, gostaria de uma troca no comando técnico do Atlético. E o Felipão estava sendo o grande escudo do Turra nos bastidores do Atlético nos últimos dias. A gente trouxe a informação aqui no Bate Pronto há algumas semanas. Se o Paulo Turra não conseguisse a vitória contra o Libertad do Paraguai pela Libertadores, na rodada passada da Libertadores, teria sido demitido do cargo de técnico do Atlético. O Felipão era o grande defensor do trabalho do Turra, e agora, sem o Felipão como diretor técnico, a situação do Paulo Turra também pode mudar. A gente segue apurando, mas a informação de agora é que o Felipão deve ser sim o novo técnico do Atlético Mineiro e fechar nas próximas horas com o time mineiro, que curiosamente briga por classificação no mesmo grupo da Libertadores do Furacão, né? Foi adversário do Atlético já em 2 oportunidades, uma vitória para cada lado nos jogos da Libertadores de 2023, e o Galo precisa de um empate na Libertadores para conseguir a sua classificação. Pega o Libertad do Paraguai fora de casa, pode ficar em primeiro do grupo ainda, caso vença o Libertad lá no Defensores del Chaco e o Atlético não consiga a vitória diante do Alianza Lima, jogando na Arena da Baixada, jogos marcados para a última semana do mês de julho. O Atlético está perdendo sim, o diretor técnico Luiz Felipe Scolari deve assumir o comando do Atlético Mineiro já nas próximas horas. É algo que pega muito de surpresa. Eu acredito que a proposta do Galo tenha sido muito interessante, enfim, porque o Filipão até essa semana declarava que não treinaria mais nenhum time no Brasil, né? Que a ideia dele, se fosse para treinar um time de futebol, seria fora do país. Eu já falei isso em off aqui, mas eu vou falar no ar agora, tá? Tudo bem que agora pode parecer até história para contar, mas no começo do ano o Felipão foi oferecido para o Coritiba. O Coritiba já tinha fechado com o Antônio Oliveira e o Felipão acabou não sendo contratado. Então, assim, eu acho que o Felipão foi meio que forçado, talvez, a se aposentar como técnico, né? Ele falou diversas vezes no Atlético que não fazia ideia do que ele estava fazendo ainda, né? Ele falou algumas vezes, falou, não, eu ainda não conheço a função, eu estou aprendendo fazendo. Sim. Né? E daí agora vem 2 perguntas, Jana. O que vai ser do Felipão sem o Paulo Turra? Porque o Paulo Turra era peça fundamental na comissão técnica do Felipão. Quase uma década juntos, né? Exatamente. O Paulo Turra era o responsável por montagem de treino, né? Por dar estes treinos. O Felipão era muito mais o gerente de vestiário. Muito mais o cara que bota a cara ali, o cara que tem a experiência, o cara que tem a moral com o jogador. E aí a pergunta, que é o que o Ale falou. Muita gente da diretoria já quer a demissão do Paulo Turra, já queria antes. O que será do Paulo Turra sem o Felipão agora? Ele fica avulso ali, né? Ele fica sozinho completamente. Sozinho. Como eu vi até o pessoal comentando aqui no Twitter, né? Ele fica sem rodinha, né? Porque por mais que ele seja extremamente competente, é um treinador profissional, ele não começou ontem, o pessoal chama de estagiário, eu discordo, eu acho o Paulo Turra um bom treinador, e ele teve, claro, ao lado dele um fiel escudeiro, que é o Filipão, que tem uma baita bagagem, com certeza trouxe, né, muito crescimento para todo o aprendizado dele nessa transição para se tornar um treinador profissional.
profissional, mas a gente sabe que no futebol brasileiro é assim. Se o Atlético começa a continuar com algumas oscilações no campeonato, né, ficar abaixo da expectativa, a paciência se esgota e agora não tem mais o pretexto de que o Filipão não ficaria sem o Turra, de que os dois trabalham juntos. Então o Paulo Turra pode ser desligado do cargo sem tanta dificuldade assim, né? Sem tanta... acontece uma derrota aqui, uma derrota ali, ele pode pressão ser mandado e tal. embora. Mas também me surpreende muito a decisão do Filipão também, né? O fato dele largar um cargo que, por mais que ele ainda esteja, né, estava ali conhecendo a função dele, voltar para a beira do gramado, né, numa pressão danada, encarando um clube também que tem uma grande expressão no futebol brasileiro, uma torcida grande, enfim, é uma mudança de visão e uma mudança de rotina também, né? Exatamente, com toda certeza volta para a beira do gramado do Felipão, que estava indo só para os jogos da Libertadores. O Felipão estava tranquilaço, né? Porque por mais que ele tivesse essa parceria muito grande com o Paulo Turra, né? E pedindo sempre paciência para o treinador, enfim, para que a torcida tivesse... ele não sofria essa pressão, né? Porque assim, o Filipão tem um respeito gigante, então sempre era visto com bons olhos, independentemente do trabalho que ele vinha desenvolvendo no Atlético. Pra gente fechar o Atlético, Ale, tem mais alguma do Furacão? Temos ainda o preparador físico Gustavo Porto falando sobre a questão do período de treinamentos do Atlético agora nessa semana. Vamos ouvir aí como vai ser a preparação do Furacão nessa semana cheia que terá de treinos para a partida diante do São Paulo na próxima quarta-feira. Primeiro, esses 3 dias de folgas eles foram muito úteis, né, para que os jogadores pudessem recuperar, para que os jogadores também pudessem sair um pouco desse contexto do futebol, né, e os próximos passos agora é contextualizar como se fosse uma semana cheia, onde nós vamos poder trabalhar todos os conteúdos, seja ele técnico, seja ele físico, seja ele tático, e que a gente possa aplicar isso de uma maneira com mais condições na semana, né, com mais dias para a gente poder treinar até o jogo do São Paulo. Primeiro, descanso, né? Sair desse contexto do futebol, como eu falei anteriormente. E segundo, a questão a treinabilidade desses jogadores, né? Esses jogadores vão poder treinar porque muito deles vem da condição de jogo, descansar e jogo. E a nossa ideia agora é que eles tenham uma treinabilidade também para que também possa dar uma sequência futuramente para os jogos, né? Essa preparação nessa semana, né? Terá semana de treinos cheia. Ontem, quinta-feira, começou. Vai até terça-feira que vem, quando o Atlético treina pela última vez no CT do Caju, viaja para São Paulo para pegar o tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube, lá no Morumbi, jogo 7 horas da noite. Quem também falou foi o William Bigode, falou um pouquinho sobre esse descanso e falou que os jogadores do Atlético precisavam desse descanso, lembrando que desde o final de março o Atlético vem tendo jogos no meio de semana e no final de semana, praticamente jogando, descansando e já jogando de novo, sem poder trabalhar bastante, sem poder trabalhar muito, na verdade, né, no CT do Caju para se preparar para as partidas. Vamos ouvir o William Bigode. Para a gente poder aproveitar, descansar bem e realmente se desligar um pouco. Isso é importantíssimo. A gente sabe o tanto que é desgastante, né, os jogos, as viagens, né, a gente sabe de toda a pressão, a cobrança que é. Então esses momentos, essas folgas é importantíssimo para nós atletas, enfim, para todo mundo que está envolvido no clube. Então não tenha dúvida que a gente volta aí abastecido, renovado, para poder aproveitar esses dias de treinamento, já pensando no jogo contra o São Paulo e em toda a sequência da competição. A gente segue acompanhando a preparação do Furacão para esse jogo da próxima quarta-feira contra o São Paulo e, claro, segue apurando aqui mais novidades do caso Felipão. Eu volto a chamar vocês aqui no Bate Pronto. Valeu, Ale. Daqui a pouquinho a gente volta com você então para falar mais do Atlético, que recomeçou a sua preparação aí para a próxima rodada do Brasileirão. E também, né, claro, das atualizações sobre a ida do Filipão para o Atlético Mineiro. Agora a gente